Editora Nateixa. Na dança das palavras. A editora Nateixa apresenta a versão em audiolivro da obra Labirinto Circular, de Fábio Chiva. Primeiro conto. O armazém. Silas apertou o passo. A visão da passarela intensificava sua ansiedade. Ele já devia estar atrasado. Não poder ver as horas o incomodava. O relógio de pulso sempre com defeito. Uma porcaria, nem valia a pena mandar para o conserto. E cadê o dinheiro para comprar um novo? Muito menos havia relógios públicos à vista naquele ponto ermo da cidade. Silas perambulava pelos armazéns do cais do porto. Parecia um camundongo com seu passo miúdo e apressado diante dos imensos portões dos armazéns. Usualmente ao lado do portão de carga havia uma entrada menor para o pessoal de serviço. Ao se aproximar de uma dessas entradas, Silas teve a sua atenção capturada por um estranho desenho na parede. Entalhadas naquele mural encardido pela fumaça e pelo tempo, bem ao lado da porta de acesso, estavam inscrições de muitas caligrafias diferentes. Eram tantas que foram feitas umas sobre as outras, as de cima mais recentes e as de baixo parecendo bem antigas. Todas igualmente ilegíveis. Silas ficou tentando decifrar aquele mosaico de assinaturas na parede. Então notou que alguém o observava. Era um homem mais velho, com os bigodes enormes, desproporcionais naquele rosto miúdo. Perguntou se Silas estava ali para ocupar a vaga que estava aberta. Falava com um forte sotaque de Lisboa. Silas ficou paralisado. Temia que o seu segredo tivesse sido descoberto, e que qualquer palavra pronunciada o traísse ainda mais. Ele simplesmente não podia responder. O velho assentiu com a cabeça e disse: "O silêncio é uma confissão." Fez sinais para que Silas o acompanhasse. O galpão parecia ainda maior do lado de dentro, com a iluminação insuficiente alongando as sombras. Boa parte do espaço estava tomada pela carga, que estava arrumada na forma de cubos do tamanho de casas, embalados por grossas lonas e diligentemente acomodados uns sobre os outros. O cubo que estava mais próximo ainda não fora embalado. Ao chegar perto o suficiente, Silas descobriu que o cubo era formado por milhares e milhares de livros empilhados de forma compacta. Notando seu interesse, o velho comentou algo sobre as bibliotecas estarem abarrotadas e as livrarias não conseguirem dar vazão a seus estoques. Daí os livros terem vindo parar nos armazéns, afinal o seu lugar mais que devido, sendo os livros uma mercadoria como qualquer outra. O imenso bigode quase não se mexia quando o velho falava. Ele agora estava dizendo que era preciso não subestimar a importância dos livros, coisa que ele mesmo jamais fazia, pois melhor que muitos entendia o valor do objeto de trabalho de todos ali, nos livros aprendia a fugir ao mal sem o experimentar. O lote seguinte ainda estava sendo construído, apenas algumas poucas centenas de livros formando um grande quadrado no chão. A distribuição de volumes ao longo do quadrado era irregular. Aqui e ali havia pilhas de 10 ou mais livros, mas a maior parte não tinha mais que 5. Curiosamente havia muitos locais com um tomo só e mesmo pontos vazios. Aos poucos, Silas foi enxergando um padrão naquele exótico arranjo. Pois o desenho formado no quadrado era uma espécie de mandala, quase uma letra, certamente algum tipo de mensagem. Para quem? Mas logo o velho chamava sua atenção, fazendo sinais para que prosseguissem sem demora. Compreendia muito bem, dizia o velho, que Silas fosse daqueles apaixonados pelos símbolos e obcecados pela sua sucessiva codificação e decodificação. Seria um grave erro, contudo, permitir que esses impulsos o afastassem da execução do trabalho que ele automaticamente assumiu ao aceitar a vaga. É falso o amor que leva o homem à indignidade. Silas se sentiu na obrigação de declarar: "Sou escritor." "Claro que é", respondeu o velho sem sorrir. Se sorriu, foi um riso triste e secreto, emparedado pelo imenso tufo branco. Aquele bigode continuava intrigando Silas. Era muito familiar, como se estivesse associado a uma imagem bem conhecida, talvez alguém famoso. Mas o nome não vinha na memória. O que é uma pessoa, além de seu nome? Isso fez Silas pensar nas inscrições na parede do lado de fora do armazém. Tantas assinaturas diferentes. Quem seriam aquelas pessoas todas? Que motivo secreto ou ritual desconhecido havia gerado aquele bizarro painel? Teve vontade de indagar a seu anfitrião,
mas a inibição foi maior. Afinal alcançavam os fundos do armazém. A fileira de cubículos construídos ao longo da parede reforçava a semelhança com uma grande biblioteca. Um breve olhar bastou para Silas ver tudo quanto havia ali. Os cubículos eram como nichos em uma estante, mas ao invés de livros abrigavam pessoas, que para se locomover de um andar para o outro utilizavam escadas corrediças. Foi por elas que subiram o velho e Silas, andar após andar. Cada cubículo era ocupado exclusivamente por uma única pessoa. Silas pensou ter reconhecido uma delas, para seu grande espanto. Uma mulher alta e magra estava sentada diante de sua escrivaninha. Não era exatamente bonita, mas chamava a atenção com os cabelos tão negros quanto a pele era branca como cera de vela. Parecia intensamente concentrada no livro à sua frente, cuja leitura pontuava aqui e ali com frenéticas anotações feitas a lápis. Silas foi diminuindo o passo até estacar de vez, fascinado. Teve que ser novamente chamado de volta. Não queremos perturbar a senhora Virgínia, disse o velho. Ele não parecia nem um pouco cansado pela subida, alertando repetidas vezes para a seriedade e importância do trabalho que ali estava sendo feito, sinalizou para que continuassem subindo. Ao ouvir o seu nome, a mulher ergueu a cabeça. Voltou o olhar na direção de Silas, mas fitava além, como se não o enxergasse. Então ela disse, com a voz surpreendentemente doce: Fear no more the heat o' the sun, nor the furious winter's rages. O velho não deu mostras de ter ficado aborrecido com o incidente. Pelo contrário, parecia satisfeito consigo mesmo. Quando já estavam 2 andares acima, comentou com Silas: a mulher devia ser velha quando não sente o coração, quando já não o ama. E depois de um suspiro, como se aquilo encerrasse o assunto, a escala dos sofrimentos humanos é infinita. Por fim chegaram ao cubículo que estava vago, na fileira 17 do 5º nível. Resumia-se a uma escrivaninha e uma cadeira, além de alguns poucos artigos de primeira necessidade. Sobre a escrivaninha havia um livro grosso, com mais de 300 páginas. Em cima do livro, um lápis do tipo escolar, com uma borracha fixada na parte de trás. Ao abrir o livro, Silas descobriu que as páginas todas estavam em branco, ainda por serem escritas. Dando por concluída sua missão, o velho disse como despedida: a paciência é a riqueza dos infelizes. E até acenou jovialmente com a mão antes de partir: a saudade pelos vivos é dor suave. Na mesma hora em que soltou esse gracejo, o velho tropeçou na entrada do cubículo e teria talvez caído por cima da borda, não tivesse Silas saltado em seu auxílio, impedindo com as mãos firmes qualquer probabilidade maior de queda. O velho ficou muito comovido pelo gesto de Silas, tão espontâneo. Fez questão de apertar a sua mão e deu as mais efusivas boas-vindas e congratulações, que dadas as circunstâncias poderiam até parecer irônicas. Mas não. O velho dizia o que lhe vinha ao coração: em coisas insignificantes é que um verdadeiro amigo se avalia. Estava emocionado demais para se negar um arrobo final: a amizade é o mais levantado dos humanos sentimentos. Bem, Silas pensou esfregando as mãos, não foi um mau começo. Poderia ter sido pior, bem pior. Mas isso é o que ele ainda veria. Pois já não pensava assim após o longo tempo fitando a primeira folha do livro aberto diante dele, em branco. Afinal decidiu escrever a metade de uma primeira frase, que foi logo em seguida apagada. Mais um longo momento de angustiada contemplação, e então uma frase inteira, que dessa vez não foi apagada. À primeira frase seguiram-se mais 2 ou 3. Nova pausa. Para concluir a primeira página varou não poucas noites. O ritmo de trabalho nunca ficou melhor que isso. Em algumas ocasiões piorou bastante. Fosse como fosse, Silas foi preenchendo seu livro, palavra por palavra, nunca um processo ameno, mas sempre custoso e sofrido, tão seu conhecido. Mergulhado no trabalho com uma angústia tão profunda que poderia até passar por euforia, quase nem se lembrava mais de suas antigas ansiedades. Há muito tempo não passava perto de uma passarela. Teve algumas ocasiões para interagir com os ocupantes de outras vagas. Como Cláudio Manuel, o poeta clássico, e Robert Ervin, com suas fantasias inofensivas a respeito de bárbaros musculosos e seminus. Curiosamente, identificou-se mais com esses 2 primeiros que com outros que viria a conhecer depois e que deveriam ter mais afinidade com ele no tempo e no espaço, como Torquato, por exemplo.
Não que Silas ou alguém mais estivesse interessado em convívio social. Todos ali tinham um trabalho a fazer. Silas, especialmente, não precisou de muito tempo para tornar-se um institucionalizado ideal, robotizado pela apatia e pelo desespero. Em momento algum questionava sua condição ou mesmo o absurdo de sua tarefa. Acatava servilmente todas as imposições e regras, movido unicamente pelo medo. A alternativa era muito pior. Não ousava sequer imaginar a possibilidade de perder sua vaga. De voltar a andar pelas ruas com seu relógio de pulso quebrado, sem poder ver as horas. Ali no armazém ninguém precisava de relógio. Todo dia era dia de trabalho, toda hora era hora de escrever. É claro que havia interrupções momentâneas, como a eventual necessidade de artigos essenciais obrigando a uma ausência mais prolongada do cubículo. Longe de representarem um alívio, essas brechas só aumentavam a sua agonia. Não fosse por essas pequeninas pausas, o retorno à rotina não seria tão massacrante. Era durante esses abandonos temporários do cubículo que ocorria a maioria dos encontros fortuitos entre os ocupantes das vagas. Uma dessas ocasiões foi memorável. Silas foi tomado de espanto ao se ver cara a cara com o famoso autor, seu favorito. Aquele cujo trabalho Silas idolatrou, estudou e imitou desbragadamente durante a maior parte de sua vida adulta. O grande homem olhou para o vulto que se aproximava, mas não disse nada. Silas, que nesse meio tempo havia aprendido algo das escassas interações sociais do armazém, citou em inglês: todos os bons livros possuem uma coisa em comum, eles são mais verdadeiros do que seriam se tivessem mesmo acontecido. O célebre escritor demorou um pouco para responder. Essa foi sem dúvida a mais abominável articulação da língua inglesa que eu jamais imaginei que um dia teria o desprazer de testemunhar. Era evidente que o outro não havia percebido serem de sua autoria as palavras mal pronunciadas por Silas. Ele fez uma nova tentativa. A felicidade em pessoas inteligentes é a coisa mais rara que eu conheço. E como não surtiu efeito? Ainda outra vez, mas o homem não foi feito para a derrota. Um homem pode ser destruído, mas não derrotado. Finalmente seus esforços obtiveram uma reação do grande escritor. Mas não foi bem a que Silas havia esperado. O homem ficou furioso. Será que todos os imbecis por aqui só sabem ficar repetindo citações? Se eu soubesse que seria esperado de mim citar meus próprios livros o tempo todo, teria escrito exclusivamente piadas pornográficas. Alguma coisa no modo de andar e de falar do outro fez Silas suspeitar de que de algum modo o velho beberrão havia conseguido saciar o vício arraigado, até mesmo ali dentro do armazém. Isso explicava o seu comportamento. O grande autor estava embriagado. Silas quis demonstrar sua desaprovação de forma elegante. Um homem inteligente às vezes é forçado a ficar bêbado para passar um tempo com os seus tolos. Novamente a reação foi o oposto da esperada. O homem riu às gargalhadas e mudou completamente de humor, virou camarada de Silas. Quis abraçá-lo e cantar com ele alguma antiga canção. Logo depois ficou sério de novo. Isto não é nenhuma fodida academia de letras. Preste atenção, pois só vou dizer isso uma vez, lembre-se deles como eram, e descreva-os. Dito isto, o grande autor deu um tapinha amistoso em Silas e seguiu o seu caminho. E Silas voltou para o cubículo. A experiência desse encontro tardou a manifestar seus efeitos. Mas uma vez que o processo começou, foi irreversível. Começou, é claro, afetando sua produção. O trabalho nunca foi tão tedioso. As pausas entre as frases foram se alongando até se unirem umas às outras em uma horripilante e contínua contemplação improdutiva da página em branco. Silas não conseguia mais acrescentar uma palavra que fosse ao seu livro. Estava acabado. Logo se tornou intolerável permanecer por não mais que curtos períodos no cubículo. Silas inventou todo tipo de desculpas para estar fora, mais elaboradas no começo e depois cada vez mais esfarrapadas. Foi por essa época que mais conheceu pessoas no armazém, em sua maioria os desgarrados, rebeldes e improdutivos. Como a portuguesa Florbela, as americanas Anne e Sylvia, o francês Gilles e o brasileiro Torquato, dentre outros menos marcantes. Enfim o momento certo foi cozido. Um belo dia Silas decidiu que não suportava ficar ali nem mais um minuto. Desceu pelas escadas corrediças até o cubículo que ele sabia ser ocupado por seu velho conhecido, seu Camilo. Boa noite. Perdoe o incômodo, mas eu vim pedir demissão.
O bigode imenso nem tremeu. O velho perguntou o que Silas havia feito de seu livro. Deixei lá em cima. Está terminado. Podem jogar na pilha junto com os outros. Não tem importância, era apenas um rascunho. A história verdadeira vou escrever com isso aqui. Silas mostrou, orgulhoso, o prego de 10 centímetros que havia arrancado de sua escrivaninha. Houve algumas formalidades, é claro, mas o pedido de Silas foi deferido com surpreendente rapidez. O velho Camilo lhe fez companhia até a porta. Parecia triste e um pouco menos digno com a cabeça estourada por um tiro de revólver. Também estava sifilítico e quase cego. Ainda assim se propôs a ser testemunha do rito de passagem de Silas, em um gesto de comovente lealdade. Diante da porta de saída, ao olhar pela última vez para o bigodão branco salpintado de gotas escuras de sangue, Silas imaginou que era uma sorte que o grande autor não estivesse por perto naquele momento. O disparo de um revólver antigo não é nada, comparado com um tiro de espingarda na cara. Foi só então que lembrou que ele mesmo não estava com uma aparência muito melhor. Mas ainda conseguia se mover como sempre, e não sentia dor. Tinha tudo o que era preciso para cumprir o ritual que o atraíra até ali. Silas empunhou o prego surripiado da escrivaninha e avançou até a parede. Hesitou por um momento, mas estava só escolhendo o melhor local. O que exatamente ele escreveu na parede era e continua ilegível até hoje. Mas em linhas gerais a sua narrativa foi mais ou menos a que se segue. Na manhã da véspera de seu 36º aniversário, Silas Manfredini atirou-se na frente de um ônibus. Os reflexos do motorista foram os melhores possíveis, diante das circunstâncias. De modo que, ao invés de ser destroçado pelo impacto com o veículo em alta velocidade, Silas foi esmagado debaixo de uma das rodas dianteiras e arrastado por uma longa distância até que o ônibus freasse completamente. Ainda estava vivo quando o ônibus finalmente parou, à sombra da passarela onde os curiosos já se aglomeravam. Uma adolescente de saia curta, que estava com as amigas vindo ou fugindo do colégio, correu para o local da passarela mais próximo do acidente e começou a tirar uma infinidade de fotos com o seu celular. A menina estava posicionada logo acima de Silas, e em seu ato de voyeurismo mórbido acabou involuntariamente propiciando ao moribundo, como última cena terrena, a visão de sua calcinha branca enfiada. Silas escreveu na parede a história de sua morte. É provável que tenha omitido um ou outro detalhe, por considerá-lo irrelevante. Certamente não gastou palavras com explicações de motivos e justificativas, essas sim totalmente desimportantes. Ao final da narrativa, ele assinou seu nome completo, Silas Manfredini de Souza. E estava pronto para partir. Quanto ao prego que usou para escrever, pode ter sido jogado fora, ou devolvido ao velho Camilo, ou mesmo enfiado de volta no bolso. É um ponto que nunca foi esclarecido. Muito pouca curiosidade inspira, a um transeunte ocasional e às equipes de serviço, aquelas pichações na parede do armazém 6. É apenas um local por onde as pessoas passam o mais depressa possível. Mesmo ao escurecer, quando a região é invadida pelos mendigos que ali vão passar a noite, só muito raramente acontece de algum deles querer repousar no abrigo perto dessa parede. De todo modo, não há como ler o que está escrito. São apenas ranhuras e talhos, diariamente recobertos pela fumaça dos caminhões e pela poeira das ruas. Fim da narrativa. Esperamos que você tenha gostado da história. Acompanhe nossos outros audiolivros aqui na Nateixa Editora.